Boa tarde, doutora Cristina, a todos os membros aí. Doutora, presente aqui está eu, o vereador Álvaro, o vereador Paulo Magalhães, presente aqui no plenário, e estamos aguardando os outros vereadores, mas até o momento não chegaram. O que eu sugeri ao vereador Paulo, eu conversei com ele aqui, é de nós, de repente, eu como presidente interino, que ainda não tem uma eleição um presidente efetivo e nem do relator aqui da subcomissão, é de nós começarmos essa discussão, esses debates. Nós não estamos te escutando. Não? Está muito baixo. Está chegando distorcido o som também. Pedi o pessoal da técnica aqui para ver o que está acontecendo. Melhorou ou não? Não, a gente escuta, não mas muito, não dá para ouvir tudo. Está muito baixo. Distorcido. Não está... Melhorou ou não, doutora? Melhorou o áudio? Está dando um eco agora, melhorou, mas está dando um eco. Ah, tá. Vou pedir para o pessoal da técnica aqui tentar melhorar. Isso. Melhorou, doutora? Melhorou um pouco. Tá, eu vou tentar repetir. Mais audível. Tá, eu vou tentar repetir aqui o que eu falei, é que presente aqui no plenário da Câmara está eu e o vereador Paulo Magalhães, que fazem parte da subcomissão. Os outros ainda não chegaram. Então, nós resolvemos aqui, o vereador Paulo, eu, presidente interinamente dessa subcomissão, que não foi eleita ainda nem o presidente nem o relator, para nós darmos início a essa discussão. Como a senhora estava expondo aí, eu assisti, doutor, eu estava assistindo aqui no plenário, de muito importante, muita complexidade, né? Então, nós não podemos perder uma reunião, né, onde os vereadores, às vezes, lutam para fazer parte da subcomissão, e na hora da reunião da subcomissão, igual essa de agora, a subcomissão importante de mobilidade, acessibilidade e transporte, e não estarem presentes aqui no plenário. O vereador Paulo Magalhães, que é uma parte. À vontade, vereador. Libera o som para o vereador Paulo Magalhães aí, por favor. Doutora Cristina Sabrina, eu me sinto um homem que tomei posse nessa casa, sou um dos primeiros a chegar e o último a sair. Todas as comissões que eu faço parte, ontem eu tinha feito uma cirurgia na boca, mesmo assim eu vim. Agora, eles brigam para entrar na comissão, mas não tem caráter para cumprir. Então é por isso que vão perder as eleições. A Câmara Municipal está sendo vigiada por todos os goianos. Então, quando esse nego fica matando serviço, chega tarde na sessão, nas comissões não faz parte, para entrar numa comissão mista, nós temos que ligar para o cidadão, ou falta só você para vir. Quer dizer, é melhor renunciar ao cargo do que ficar enrolando. A comunidade quer político sérios, que tenha compromisso e que tenha obrigação, recebe para isso. Portanto, doutor Cristina, eu estou à disposição. Infelizmente, só 2 membros não podem dar continuidade ao debate. Então, nós vamos encerrar por falta de quórum, que é uma falta de respeito e uma falta de vergonha. Chegou também o vereador Paulinho Graus, que faz parte, aqui também presente o vereador Paulo Daia, mas ele não faz parte, mas está participando da reunião. O vereador Paulinho Graus está aqui agora presente, com a palavra. Senhor presidente, eu acho que é importante a gente começar a trabalhar, mesmo não tendo quórum suficiente, de colocar alguns pontos sobre essa comissão, porque essa comissão ela é muito importante para a cidade, porque ela trata do transporte. Está havendo um caos no transporte coletivo, a gente está vendo esse caos todo das pessoas, do direito de ir e vir toda. Então, eu acho que não é por falta de vereadores que a gente não pode trabalhar. A gente pode trabalhar, sim, colocar ideias, colocar propostas e tocar o barco. Na próxima reunião, se der quórum, a gente já vai estar com um plano para essa comissão toda debater. Essa é a minha proposta. Essa também foi minha ideia, vereador. Eu acho que a vereadora Léa Clévia também está aqui através do Zoom. Não sei se ela está ouvindo.
Mas essa foi a minha proposta também, de nós tocarmos a reunião, mesmo sem a quantidade suficiente de membros, porque é uma reunião a menos, nós não vamos perder uma reunião a menos. O que os membros aí acham dessa sugestão? Sete. Vereador, você está nos escutando? Agora sim, agora sim. Tá. É que estava baixo também o som de vocês, ainda está muito baixo para nós aqui, não sei se para o resto da equipe. Boa tarde, senhores vereadores. Sou o Celomar Breda, sou presidente do ITCO. Primeiramente, gostaria de apresentar a equipe nossa do ITCO que está hoje presente aí para trabalhar, certo? A Fernanda Mendonça é a coordenadora desse eixo, né, que fez o diagnóstico, trabalhou com a gente no relatório que foi entregue aos senhores vereadores. Tá? Fernanda Mendonça é a coordenadora desse eixo mobilidade e acessibilidade. Junto com ela está aqui o Wesley Alexandre, que é engenheiro civil. A Fernanda é arquiteta, né, urbanista. Wesley Alexandre, engenheiro civil. Complementando o time aqui, temos o arquiteto Luiz Fernando, está aqui com a gente também, dá um oi para nós, Luiz Fernando, arquiteto. O Vladimir e a equipe dele também na parte de mapeamento, está aqui com a gente, cuida da parte de mapas. E a doutora Eliane, a advogada, está coordenadora do eixo territorial, como o territorial tem muito a ver com acessibilidade, mobilidade, está aqui com a gente também, ok? Para resumir, nós fizemos um relatório, já foi entregue na segunda-feira passada, no dia 4, a rigor, dia 4 de maio, nós entregamos um relatório que nós analisamos o diagnóstico feito pelo executivo, da equipe técnica, do plano diretor, e depois fizemos também uma correlação com a lei, para ver se o que estava no diagnóstico realmente foi contemplado na lei, né, e alguns pontos que a gente pôde tentar ampliar a nossa visão técnica. Tá? Foi entregue no dia 4. E junto com esse relatório que falava sobre os 6 eixos, também fizemos um relatório sobre os mapas, alguns problemas de mapas que a gente viu, alguns erros, alguma coisa que nós temos que depois fazer uma reunião com o executivo para elucidar essas divergências, ok? Então, a partir de agora eu passo aí para a nossa coordenadora, que é a Fernanda Mendonça, tá? Que é ela que vai conduzir o trabalho tecnicamente com os senhores vereadores. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me escutando, Salomar? Eu estou escutando aqui você, não sei lá no plenário. Lá. Sim, para mim perfeitamente. Boa tarde, vereador, boa tarde, vereadora, boa tarde, colegas de trabalho, doutora Eliane e Luiz Fernando, e é um prazer estar aqui com vocês e darmos início a essa reunião junto à Câmara para a gente poder falar um pouquinho sobre a mobilidade, né? Eu fiz aqui uma breve exposição, talvez seria interessante a gente estar aqui compartilhando a tela para vocês começarem a acompanhar, porque acho que, mediante ao que a gente tem no próprio projeto de lei, né, acho que a nossa discussão tinha que iniciar por aí. A nossa mobilidade hoje, a gente estava fazendo até essa conversa prévia com a doutora Cristina, está com muitos problemas, eu acho que é o momento da gente tentar remediar todos esses problemas que a gente tem, ou minimizar, ou mitigar todos esses problemas, fazendo aí uma leitura bem completa do que a mobilidade traz para a gente e do que nós podemos fazer para que o plano diretor consiga atender as expectativas da nossa população quanto a uma melhoria na mobilidade. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que a gente tinha
postado aqui, organizado aqui, para a gente começar a nossa conversa. Bom, o que eu busquei fazer em primeiro momento, né, foi começar a trazer essa leitura do projeto de lei para que a gente possa discutir aí sobre o assunto. E no caso da mobilidade, acessibilidade e transporte, já no artigo 6 do plano do projeto de lei, ele coloca que a mobilidade e acessibilidade vai ser tratada na seção 3 e é uma das estratégias do plano para o desenvolvimento urbano da cidade, e isso é muito importante. E a partir do artigo 20, é que ele começa a colocar na verdade, a maior parte que engloba acessibilidade, porque é importante a gente dizer que todos os outros eixos, né, de uma forma ou de outra, eles acabam tocando na mobilidade. Só que a gente tem aí, a partir do artigo 20, uma especificidade com relação à mobilidade. Então, acho que é interessante a gente colocar esses apontamentos que foram feitos no projeto de lei para que nós possamos compreender qual que é o objetivo da nossa acessibilidade aí. Então, ele coloca que o objetivo da mobilidade é garantir a mobilidade, o desenvolvimento urbano sustentável, bem como a acessibilidade universal, proporcionando acesso amplo e democrático aos espaços urbanos, eliminando e reduzindo a segregação espacial. Bom, para que a gente possa desenvolver esse objetivo, né, nós temos muitas ações específicas quanto à mobilidade. E, a partir desse artigo, que é praticamente na íntegra o artigo 20, ele colocou alguns pontos que são as diretrizes para a promoção da acessibilidade. E a primeira delas é a equidade no uso do espaço público. Eu acho que quando a gente fala em equidade do uso do espaço público e não define equidade para quem, para quê, nós estamos falando de todos os agentes que utilizam o espaço urbano. E, no caso, nós estamos colocando, com esse item, promoção da equidade do espaço público, em igualdade de condições, o pedestre, o veículo, o transporte coletivo, a moto. E, assim, no meu entendimento, já vou colocando para vocês o meu pensamento, né? Eu não sei se o objetivo é exatamente promover uma equidade entre pedestre e o automóvel, por exemplo. Acho que promover equidade entre os modos não motorizados, entre os modos coletivos, é uma coisa. Então, bom, mas, continuando aí, otimizar o uso e ocupação do solo ao longo dos eixos, esse é um aspecto bastante importante dentro da mobilidade, porque ele vai de encontro ao desenvolvimento do transporte coletivo e desenvolvimento econômico também. Melhoria da estruturação do sistema de mobilidade urbana com integração entre os sistemas de transporte, né? Hoje, em Goiânia, a gente tem basicamente dois sistemas de transporte, que é o sistema de transporte coletivo e o sistema de transporte individual. Os outros ainda estão numa condição muito precária e precisam ser melhor pensados. Quando ele fala dessa integração, ele está envolvendo também a questão do pedestre que faz a utilização da calçada, e aí a gente tem que lembrar da degradação das nossas calçadas hoje, que é um aspecto que deve ser muito bem equacionado e pensado, porque a gente tem uma situação que é o espaço público, que a calçada é um espaço público, mas um espaço público sendo construído pelo privado. Goiânia, inclusive, tem lei falando sobre isso, e a gente vê que em centros urbanos onde isso foi alterado, como, por exemplo, no caso da cidade de Curitiba, né, com a padronização das calçadas, isso aconteceu através do poder público.
Então, essa integração entre os modos de transporte, eu acho que é um outro aspecto que a gente tem que pensar bastante, se nós vamos continuar tendo essa situação de que quem promove espaço público usado pelo pedestre é a iniciativa privada, né, é o privado, é o cara que é dono do lote, ou se é um espaço público a ser promovido pelo poder público. Isso daí é importante ser citado, porque no nosso plano diretor não é feita uma alusão a esse aspecto, né, até porque, repetindo para vocês, Goiânia tem uma lei que define como que o espaço público, calçada, deve ser edificado pelo privado. Então, é só para pontuar aí alguma coisa que eu acho que a gente tem que pensar e privilegiar na hora de conversar sobre a mobilidade. Depois ele coloca a garantia do equilíbrio entre as características das vias e os usos permitidos e o desenvolvimento econômico. Acho que isso aí está ligado bem à parte de desenvolvimento econômico, né? Essa garantia do equilíbrio das condições das vias e os usos permitidos, isso vai de encontro principalmente aos corredores que estão sendo refeitos aí, os corredores da mobilidade, onde nós temos vias estruturantes, que eles devem ser muito bem pensados para que a gente possa garantir esse equilíbrio das características das vias com os usos permitidos para a melhoria do desenvolvimento econômico. A garantia da estruturação física da rede viária. Eu coloquei, na verdade, só alguns aspectos mais relevantes, né, de cada texto aí, por isso que aparecem essas reticências. Então, para que essa estruturação física da rede viária garanta segurança, acessibilidade, conforto, fluidez da circulação de pessoas e veículos. Novamente, aqui nesse item, quero pontuar que se eu estou falando no plano diretor, que eu faço uma garantia de segurança e acessibilidade da calçada, como poder público, eu tenho que garantir que isso seja efetivamente realizado. E quando eu delego essa tarefa a uma outra pessoa, né, eu, na verdade, estou deixando de cumprir o papel. São críticas que eu estou levantando aqui, né, só para que a gente possa conhecer algumas situações que mereciam ser apontadas como um olhar mais atento, para que a gente pudesse, por exemplo, privilegiar realmente o pedestre, ao invés de privilegiar outros modos, como a nossa própria Lei 12.587, que é a Lei da Mobilidade, coloca aí de forma com muita propriedade, né? E nesse item ainda, ele coloca uma coisa que é contrária à outra, porque ele diz fluidez da circulação de pessoas, beleza, para que eu tenha fluidez da circulação de pessoas, eu preciso ter calçadas compatíveis com isso, né? E calçadas acessíveis para que as pessoas que tenham dificuldade na mobilidade, que tenham aí redução dessa mobilidade, seja por uma deficiência, seja por estar uma mãe com carrinho de bebê, ou uma pessoa idosa, né? Essa garantia da fluidez seria a garantia da acessibilidade. Mas quando eu coloco também garantia da fluidez de pessoas e de veículos, isso são duas coisas incompatíveis e que nós precisamos estar atentas aí ao nosso plano diretor, porque uma das coisas muito fortes que a gente percebe no plano diretor, que a todo tempo ele reafirma que devemos estar aí seguindo o que preconiza a Lei da Mobilidade, a 12.587 de 2012, ele evoca a fluidez de veículos, e isso aí são duas coisas compatíveis. Quando eu tenho fluidez de veículo, eu falo em velocidade, e se eu falo em velocidade, eu estou atentando contra a situação do pedestre. Então, a gente precisa verificar como esses dois pontos estão assim na contramão dentro dessa parte em que a gente trata a mobilidade.
Aí eu pulei alguns itens, vocês podem ver que está do item 5 para o item 7, mas é porque eu quis privilegiar os itens que a gente tinha algumas coisas importantes para dizer. E no item 7 ele fala novamente, né, priorização dos pedestres e dos demais modos não motorizados. A priorização do pedestre e dos demais modos não motorizados, que no caso está fazendo uma referência à bicicleta e o andar a pé, a gente tem que entender que quando eu priorizo pedestre e modos não motorizados, eu não posso priorizar a fluidez de veículo. São duas coisas incompatíveis. Novamente, no item 8, ele coloca estímulo aos meios não motorizados de transporte. E aí, finalizando as diretrizes, universalização do serviço de transporte. Hoje, na hora que eu estava em diretrizes, eu fiquei muito preocupada com esse item da universalização do serviço de transporte, porque o que eu entendo por universalização do serviço de transporte seria ele poder ser usado por todas as pessoas. E isso significa que eu vou ter que, para algumas pessoas, ou para a universalização, significa a garantia do direito ao uso do transporte, já que o transporte, na verdade, ele é um serviço essencial e essa universalização significa uma gratuidade no transporte, né, que seja um transporte 100% gratuito. Para eu universalizar, é isso o entendimento. Então, nós precisamos saber o que é que ele quis dizer, né, a pessoa que fez a redação, o que ele quis dizer com universalização do uso do transporte. É importante a gente lembrar que hoje, em Goiânia, nós não temos subsídio ao transporte coletivo. Né? Isso não é um privilégio, vamos dizer assim, de Goiânia. Né? Acho que é a única cidade no Brasil que a gente realmente tem uma ajuda de custo do poder público ao transporte coletivo em São Paulo. Aqui nós já tivemos isso, mas pelas informações que eu tenho, nós não temos mais, que era no eixo Anhanguera, né? Isso é uma coisa muito séria. Eu acho que não é uma discussão de nível municipal, até porque o município não tem condição de bancar isso. Né? Isso é uma discussão em nível estadual ou federal, até porque o nosso transporte em Goiânia, ele não é um transporte coletivo do município, ele é metropolitano, então toda a operação do transporte coletivo em Goiânia, ele é metropolitano, e hoje transporte coletivo sem subsídio é um problema gravíssimo, e no Brasil isso não é comum, e nos países fora do Brasil, né, isso é muito comum, todo o transporte é subsidiado. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que, pelo menos, trazer para o plano diretor, que esse subsídio aconteça. E, novamente, quero deixar claro que, quando eu falo isso, eu não estou falando de um subsídio municipal, porque o município não tem condição de arcar com esse tipo de subsídio, mas uma discussão em nível estadual e levar isso para o nível federal, porque o transporte da forma que está é muito precário e muito difícil. Esse problema que nós estamos vendo acontecer no transporte agora na pandemia, ele não é uma coisa nova, né? Ele já estava aí presente durante todo o processo do transporte coletivo. Aliás, está dentro daí do inconsciente coletivo, todo mundo sabe que o transporte coletivo é péssimo. E isso não essa verdade não é assim, dessa forma. A gente tem um transporte coletivo com uma qualidade até bem superior a muitos estados do Brasil, mas o transporte como um todo tem necessitado realmente do subsídio, porque a demanda vem caindo substancialmente. Depois nós temos aí difusão do conceito de trânsito seguro, humanizado e mobilidade sustentável. Eu acho que essa é outra coisa que a gente tem que discutir a fundo, porque trânsito seguro
significa uma atuação da prefeitura de forma muito intensa, e para que isso aconteça, a prefeitura tem que fazer um monitoramento de tudo que está acontecendo no trânsito. Isso seria uma coisa bem simples, já que hoje todo o trânsito da cidade de Goiânia é possível de ser monitorado. Só que a gente não tem uma central de monitoramento. E isso traz uma dificuldade muito grande, porque as pessoas que cuidam desse aspecto do trânsito, né, a Secretaria Municipal de Trânsito, ela não consegue ter uma visão em tempo real dos problemas do trânsito, porque esse trânsito não tem um monitoramento. Então, está faltando tecnologia, e em nenhum momento o plano diretor fala sobre isso. Dotar o nosso trânsito de tecnologia, não só para monitoramento, mas também, depois a gente vai poder ver isso aí nos artigos que se seguem, nós precisaríamos de ter aí uma preocupação mais intensa com a questão dos estacionamentos de área azul, não com a questão de criar estacionamentos, mas de expandir a área azul, de trazer tecnologia para a área azul, o que já estaria fazendo com que a rotatividade dos espaços públicos para estacionamento fossem aí ampliadas de modo muito mais efetivo, muito mais seguro, e um monitoramento aí por tecnologias que estão disponíveis, tanto para estacionamento quanto do trânsito como um todo. E acho que isso daí é o que resume a mobilidade sustentável, né? Com tanta... Agora que a gente está vivendo um momento em que as ferramentas tecnológicas estão sendo tão importantes, eu jamais imaginei que estaria aqui reunido com os vereadores na Câmara e com o nosso grupo aqui, podendo discutir virtualmente. Então, acho que é um momento que a gente tem que realmente primar aí pelas ferramentas tecnológicas e incluir essas ferramentas no nosso plano diretor. E em no número 13, aí ele coloca que a última diretriz, o estímulo ao transporte solidário. Esse estímulo não fica muito claro como que ele vai ser feito. O transporte solidário é uma realidade que a gente pode trabalhar com ele, sim. Na verdade, é o que a gente chama de carona solidária, né? Que quando mães, por exemplo, fazem isso muito no horário de escola, né? Disponibilizar aí para que os seus filhos um dia vão com um vizinho, outro dia é a própria mãe que leva os filhos do vizinho e vice-versa, e em outras situações. Mas no plano diretor como um todo, isso não fica claro como que esse estímulo ao transporte solidário vai ser feito. Selomar, eu acho que eu quero comentar com você e deixar aberto para todos os outros. Eu acho que para uma abertura, até porque a gente tem aqui a vereadora Cristina e o outro vereador que eu não ouvi o nome dele quando ele citou, porque estava muito baixo. Eu não sei se a gente poderia dar uma pausa aqui para a gente poder fazer já uma discussão em cima dessas diretrizes que foram colocadas aí. Acho que é muito importante que a gente discuta essa situação, né, e veja, a partir dessa das diretrizes, como que a gente pode trabalhar com isso aqui, tá? Ok, obrigado, Fernanda. Passar para o vereador que está presidindo. Fernanda. Aqui para dúvidas e auxiliá-los. Tá certo, Fernanda. É o vereador Álvaro, da Universo, que está aqui presidindo interinamente. Doutora Cristina, queria a palavra, doutora Cristina? Sim. Vocês estão me ouvindo? Toma. Você eu ouço, vereador, eu não consigo ouvir o vereador que está lá na Câmara. Né? Até peço desculpas porque eu não consegui ouvir o nome dele. Vereador Álvaro. Vereador Álvaro, me desculpe, mas assim, o seu áudio para nós aqui, eu não sei para os meus colegas, ele é muito, muito baixo. Vou procurar falar mais alto aqui.
O áudio do vereador Paulo Magalhães e Paulinho Graus ficou bem perfeito, né? Talvez seja o microfone aí, Álvaro. Mas, bem, eu quero cumprimentar todos os vereadores, Paulinho Graus, Paulo Magalhães, Leia Klebe e Álvaro. Eu falei com a equipe técnica, que eu tinha entrado um pouco mais cedo, eu não faço parte dessa subcomissão, mas como relatora do plano diretor na CCJ, a gente acabou estudando estudando todo, né? E a mobilidade é um tema que me aflige muito. E a Fernanda pontua coisas que nos preocuparam muito no plano. Primeiro, como gerar equidade, né? A forma como se coloca no plano, isso nunca vai gerar equidade. Segundo, como é o uso da calçada? Nós temos uma lei específica de calçadas, mas nós não temos uma realidade de adequação dessas calçadas, de utilização digna da calçada, né? Então, isso é uma coisa que nos preocupa. Oi, Álvaro? Está me ouvindo? Oi, doutora Cristina, estou escutando bem. Então tá. Como eu dizia, como utilizar essas calçadas, Goiânia é uma cidade que você não consegue fazer uma quadra, um quarteirão pela calçada sem ter que descer para a pista de rolamento. E é uma das poucas cidades que eu conheço que se permite estacionamento em cima da calçada. Há um regramento, mas nem todo mundo cumpre, nós ainda não temos uma fiscalização boa, e é uma questão que acaba ocupando o automóvel, ocupando mais um espaço do pedestre, né, que é a calçada. Concordo totalmente com a Fernanda em relação à necessidade da central de monitoramento do trânsito. A tecnologia já toma conta das cidades, e as cidades que estão sendo mais inteligentes no uso desse mecanismo têm saído na frente, têm garantido uma melhor condição de vida para os seus moradores, e também o transporte solidário, incentivar isso. E uma coisa, Fernanda, que talvez pode ser um dos itens que você pulou, é que num momento do plano diretor se libera a construção de garagem para prédios, alegando que isso vai favorecer ou vai incentivar o uso do transporte público, coisa que eu discordo plenamente. Eu acho que não é tirando a obrigatoriedade de calçada que se incentiva o uso do transporte público, mas sim garantindo uma boa qualidade de transporte público, veículos adequados, horários adequados, não ter superlotação. Então, eu não vejo, Fernanda, que a desobrigação da construção de garagem vai incentivar o uso do transporte público. E, claro, aí para finalizar, a questão da acessibilidade para as diversas populações, né? Nós temos aí pessoas de baixa estatura, nós temos cadeirantes, nós temos pessoas que andam com muleta, nós temos pessoas que não enxergam, que não escutam. Então, a gente tem essa preocupação de fato, ter um transporte que dê acessibilidade a todas as pessoas, né? Era isso, Álvaro, parabenizo aí pela comissão, e o que a gente puder contribuir, participar, como diz o vereador Paulo Magalhães, vamos dando os nossos pitacos aqui, tendo aí estudado muito o plano diretor na CCJ. Obrigada, valeu, equipe técnica, vou contar com vocês aí na minha subcomissão também. Obrigado, doutora Cristina. Doutora Cristina, o que eu observei aqui, principalmente na estratégia de mobilidade, acessibilidade do transporte, é que aqui no plano diretor, em outras áreas, estão detalhando mais, né? E aqui não, aqui fala de promoção da equidade do uso do espaço público, mas não detalha. Nenhum, otimização do uso e ocupação do solo ao longo dos eixos, mas cadê os detalhes, né? Aplicabilidade dessas diretrizes que foram colocadas aqui, não tem.
é apenas lançado aqui, incentivo ao desenvolvimento científico, bem como o uso de energias renováveis, mas cadê as diretrizes? Cadê realmente o detalhamento disso, né? E outro dia eu estava até comentando com o meu amigo Lucas Quitão, aqui, o vereador Lucas Quitão, sobre o transporte coletivo, que a TV Anguera fez uma reportagem falando do problema de muita gente nos terminais. Aí quase que eu liguei lá e falei, qual o dia que você não viu muita gente nos terminais? Qual o dia que você não viu, né, aquela quantidade de gente em terminais e com os ônibus podendo ir superlotados como iam, né? Então, realmente, o transporte coletivo aqui na nossa capital é um problema seríssimo. E a senhora bateu num ponto muito fundamental, a acessibilidade, né? Que a gente cobra muito aqui, a senhora, eu também aqui na Câmara, a gente defende muito essa bandeira da acessibilidade para essas pessoas, em todos os sentidos. Eu vou passar a palavra aqui para o vereador Paulo Magalhães. Fernanda, para mim é uma satisfação muito grande. Eu não sei se você sabe, mas nós temos mais de 100 mil imóveis em Goiânia à espera de bom preço. Não tem calçada, não tem muro, e aí o mato toma conta. Agora, quando fala em transporte, se não houver uma licitação para novas empresas vir a Goiânia, duas empresas que nós temos aqui vão ficar explorando do jeito que eles querem, não tem concorrência. Então, é necessário que as calçadas sejam construídas padronizadas. Eu acho que tinha que ser a prefeitura construir as calçadas e o cidadão pagar, porque faz, por exemplo, na T7, está sendo feita as calçadas padronizadas. Isso tinha que acontecer em toda a cidade de Goiânia, para que realmente o cidadão, a Cidinha, quando vereadora, ela fez aqui um projeto da calçada sensível. Isso é muito importante para os deficientes visual. Então, de forma que eu estou, por exemplo, agora com um projeto para entrar em pauta, o táxi lotação, que é realmente uma condição solidária que as pessoas poderiam criar, no caso, por exemplo, do carona, o transporte, por exemplo, o táxi lotação, é claro e evidente. O cidadão faz uma viagem para a Vila Brasília, o setor Pedro, na volta ele passa no ponto, pega mais 4 passageiros, vai salvar a gasolina. Então, de forma que esse projeto deve entrar em pauta rapidinho. Mas nós queremos dizer o seguinte, é necessário que haja realmente, por parte dos nossos vereadores, vontade política de participar. Porque o Zander está por aí, não? Dos membros da comissão, só eu, Paulinho Graus e o Álvaro. São 7 membros, falta 4. Então isso tem que ser discutido e realmente nós fazemos uma reunião para que possamos traçar uma meta, para que nós possamos, Paulinho, estudar o plano diretor e trazer resultado positivo para a sociedade, porque não é impossível. Nós temos um transporte de péssima qualidade, não haver uma licitação para que novas empresas possam vir para Goiânia. Então, de forma que são tantas as coisas aqui que nós estamos realmente marcando aqui, mas espero que no decorrer dos debates nós possamos também dar a nossa participação e o nosso trabalho, que eu tenho certeza que será de fiscalização e trazer bom resultado à população. Muito obrigado pela participação. Eu queria saber se todos ouviram aí o vereador Paulo Magalhães, deu para ouvir bem? Beleza. Sim, para mim deu. Tá jóia, vereador. A palavra o vereador Paulinho Graus. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, que essa palavra minha fosse registrada em ata, porque eu acho que o vereador Paulo Magalhães tem toda a razão dele de falar isso, mas nós podemos trabalhar aqui e mostrar nosso ponto de vista e apresentar para os próximos vereadores na próxima reunião, para a reunião estar mais amadurecida e mais produtiva. Então, o que eu tenho a dizer hoje é um mix entre transporte, mobilidade e a sensibilidade. Primeira coisa que eu tenho a dizer é que o plano diretor, até estava falando com o doutor Rogério, é uma carta de intenções, é uma coisa superficial. Não vem aprofundar. Esse eu acho que é um dos erros cruciais do plano diretor. Ele tinha que nortear mais profundamente cada ponto dele, para depois não deixar os órgãos regulamentar do jeito que eles acham. Primeiro ponto é esse, que eu queria que fosse registrado. Segundo, quando se trata de transporte público, a gente está vendo o caos que está tendo aí, o caos instalado.
instalado com ônibus velho, ônibus que não tem acessibilidade, as escadas elevatórias não funcionam, os ônibus não prestam, quebram toda hora, as empresas alegam que estão levando prejuízo, mas elas sempre, as empresas com a mesma máxima: nós levamos prejuízo, mas não entregamos o osso, não entrega a licitação de jeito nenhum, sempre essa máxima, né? Então, tratando disso, como o contrato dessas empresas vai vencer em 2027, daqui a 7 anos, a ideia seria preparar a próxima Prefeitura de Goiânia para fazer um contrato que não prejudicasse tanto a população, igual esse contrato está prejudicando, presidente. Viu, vereador Paulo Magalhães? Esse contrato prejudica. Quando a gente trata de universalidade de transporte público, é simples isso. É eu largar meu carro em casa e pegar um ônibus e ter qualidade de ir e vir sem ter problemas. Isso é universidade, vai ser universal. Todas as pessoas podem pegar, que vão ter o direito de ir e vir. Hoje, se eu entrar no ônibus, não vou nem chegar na hora que eu quero, porque não tem vaga. Está vendo o caos que está sendo instalado? Está falando de Covid-19, mas o local mais perigoso que tem para pegar Covid-19 é dentro dos ônibus, nos terminais e na Caixa Econômica Federal, na fila. É nos lugares públicos. Então, isso é o caos que está acontecendo. Então, essa história de universalizar tudo, está no papel, na prática não dá, porque um contrato mal feito, foi feito, que impossibilita o poder público de agir. E eu vou ser fácil. Quando fala de subsídio, que as empresas têm que dar subsídio, o poder público tem que dar subsídio para as empresas, eu sou de acordo, mas as empresas têm que abrir a caixa preta, têm que colocar as planilhas claras, as planilhas de preço dela, de custo, onde está o quilômetro rodado, peças, pneu, óleo diesel, trabalhadores e até outras despesas, tudo, elas não são claras, essas planilhas não são claras. E aí o poder público, como que o poder público dá subsídio a uma coisa que não é clara? Isso aí também é irresponsabilidade quem fizer isso. Então tem que ter um contrato que essas planilhas sejam claras. E uma das formas das planilhas secar seria não essa carta de intenção, não, mas sim um plano diretor direcionado a um novo contrato que dê essa condição desse transporte ter qualidade para o povo. E eu queria dar algumas ideias aqui, queria colocar em ata essas ideias. Primeiro, hoje, a bilhetagem é quanto que as empresas arrecadam. Tal linha ganhou, deu lucro, tal linha teve prejuízo. Hoje, as empresas de ônibus que dominam isso. A prefeitura não domina isso. Ela não sabe qual linha deu prejuízo, qual deu lucro. Ela não tem acesso a essa bilhetagem. A Prefeitura de Goiânia tem que ter na mão a bilhetagem desses ônibus, na mão, não pode passar para as empresas. Está certo, é metropolitano, criaram uma história toda de outras cidades e aí tomaram essa responsabilidade. Como que a Prefeitura, o primeiro passo para a Prefeitura saber se essa planilha está funcionando é na bilhetagem, qual linha está dando lucro, qual não está dando. Segundo ponto, por que as empresas de ônibus não querem colocar um rastreador público para a população saber aonde está o ônibus, qual a velocidade que ele está, se tem câmera olhando se o ônibus está cheio? Por que não olha a quilometragem do ônibus? Vai saber quanto que gastou de óleo diesel, porque aquele ônibus tem rastreador, qual que é a velocidade que ele andou, colocar ar-condicionado dentro dos ônibus, colocar internet, ia facilitar a qualidade do ônibus, que o ônibus ia ter uma qualidade melhor, e a população ia saber em tempo real se ela podia ou não esperar aquele ônibus através de um programa que tem, é a coisa mais simples do mundo que tem. Um programinha à toa que colocaria, você sabia onde está o ônibus, qual o momento que ele vai chegar, se ele está cheio, se ele não está. Essas coisas são detalhes que podia colocar. Isso tudo no plano diretor, a gente podia pensar isso, olhar a questão da condicionalidade e aplicar. Existem novas tecnologias de ônibus maiores, mais altos, com um andar para cima, ônibus que trazem mais qualidade de transporte para as pessoas. Isso aí é fato, que hoje acontece em muitas capitais. Outra questão que eu queria colocar,
existe um contrato, existe multa desse contrato. Quando quebra o ônibus, o ônibus ficou sem o ônibus. E aí dá a multa para a empresa, não sabe, a empresa vai recorrer, nunca paga essa multa. Um deficiente vai subir no ônibus, o elevador está estragado. Aí custa achar, dá multa, não acha. Por que as empresas, a prefeitura não vai fiscalizar os ônibus lá no pátio da garagem? Por quê? Tem que fiscalizar na rua. É só ir lá e olhar, ver se o ônibus está com pneu careca, está com o elevador quebrado e dar a multa lá dentro do pátio. Para que vir para a rua? Outra coisa que eu queria colocar, quem é cego, olha a dificuldade da sensibilidade. Em muitos lugares do mundo, para o cego, dentro do ônibus, tem gravação que fala. A parada de ônibus, em São Paulo, no Rio tem também. Aqui é a parada em tal lugar, para o cego saber a hora que ele vai parar. Por que os ônibus não colocam isso? Por que nos ônibus não colocam para os surdos e para os analfabetos? Pinturas na porta, falando que aquele ônibus, aquela pintura, tal pintura verde, amarela e azul, vai para tal bairro, com uma diversificada de cores, para eles saberem, os surdos e o analfabeto. Por quê? Uma coisa tão simples dessa. Porque se nós não colocarmos aqui, são coisas simples, as empresas não vão fazer, e o próximo contrato vai ser malvado e perverso para a sociedade. A gente vai ver a sociedade sofrendo, igual a gente está vendo nos terminais de ônibus aí. Olha o piso tátil. O piso tátil foi interessante, a luta das calçadas. Isso aí vem há muito tempo. Só que para fazer as calçadas hoje, nós vamos ter que enfrentar uma estrutura grande da cidade, porque muitas casas vão ter que ser demolidas, porque elas fizeram acima do nível da calçada. É o preço de melhorar a cidade. Então, esse preço é o mesmo preço que as empresas de ônibus que querem ser sérias, trabalharem para o povo, têm que pagar. Então, eu quero colocar isso como pauta de mobilidade, sensibilidade e transporte coletivo, para a gente começar a discutir isso. E multas que não tenham tanto recurso, multas que vão direto para o transporte coletivo em benefício, porque essa história de multar a empresa, multa hoje, amanhã, e ela recorre e nunca paga. Então, isso aí é uma história de perversidade com a sociedade. Isso não pode acontecer. Eu quero pautar isso, são algumas das poucas ideias que eu tenho aqui, certo? Mas eu quero pautá-las hoje nessa reunião e discutir com vocês, com esse instituto que não está nos auxiliando, a possibilidade constitucional, legal, de ser implantado diretamente nesse novo plano diretor que está tramitando nessa casa, para que agora ou no próximo contrato, isso não se ocorra mais em Goiânia. O preço da passagem seja justo e tenha qualidade de transporte para a população. Obrigado, presidente. Vereador Paulinho, obrigado pelas palavras. Depois, Selomar, se tiver o questionamento aí, o vereador expôs os pontos de vista dele. Depois, se você quiser anotar e pedir a palavra, eu passo para vocês também para responder o vereador. Só vou passar a palavra aqui rapidinho para o vereador Paulo Magalhães, mas antes só colocar, vereador Paulinho, nós tivemos lá em São Paulo visitando o transporte coletivo de São Paulo, convite do Alexandre Baldi, né, o secretário de São Paulo, Alexandre Baldi, nós estivemos lá com ele e visitamos todos os modais lá. E você já falou da bilhetagem, né? Você falou da bilhetagem. E lá a bilhetagem é na mão da SP Trans, ou seja, a empresa pública que verifica. Não fica na mão das empresas, a empresa pública, a empresa responsável que verifica, não fica na mão das empresas que fazem o transporte coletivo, não. Eles fazem a bilhetagem. Então, quando nós chegamos aqui, foi eu, o vereador Quitão, o vereador Anselmo, Denise Trindade, visitamos lá e vimos esses diversos modais e essas boas ideias, como você falou, de outras cidades que tem que poderia ser implantada aqui em Goiânia. A palavra ao vereador Paulo Magalhães. É uma pena que você não foi em Curitiba, que é o melhor transporte coletivo do Brasil. Eu queria falar para a Fernanda, você falou aí, o governo subsidiar as passagens, o Marconi subsidiou a passagem do Eixão, 45 era o número do partido dele. Ficou esses 20 anos aí cobrando 45 centavos. Acabou com a frota,
está só o bagaço da frota e ninguém responsabilizou o governador. Então, quer dizer, faz vantagem política, só tira proveito político. Então, de forma que eu acho que, como é que se pode, Paulinho? Também nós temos que fazer justiça às empresas. Como é que um ônibus vai daqui a Bela Vista o mesmo preço daqui a Campinas? Daqui a Bela Vista, 45 quilômetros. Será que dá prejuízo? Dá prejuízo. Então, eu acho que tem que ser tudo corrigido. Porque não pode o mesmo transporte fazer uma viagem daqui a Bela Vista, 45 quilômetros, está aí 45, são 90 quilômetros, porque daqui é Campinas, está aqui no setor Pedro, que é 10, 12 quilômetros. Então, de forma que eu quero falar para a senhora, doutora Fernanda, primeiro tem que haver licitação para que o transporte venha para Goiânia, para ter concorrência, cada um ser um transporte melhor do que o outro. E também tem uma fiscalização por parte da prefeitura, né, Paulo? Porque se não tiver, a CMTC não tiver uma fiscalização, não vai resolver, Paulinho. Não vai resolver. Só a boa vontade do vereador criar lei, criar projeto, para a coisa acontecer e a coisa não acontece. Então, de forma que eu acho que nós temos que estar aqui para realmente fiscalizar, cobrar e trazer resultado. Muito obrigado. Passar a palavra para o vereador Paulo Daia, que está participando aqui na nossa reunião. Obrigado, presidente em exercício, vereador Álvaro. Eu gostaria de contribuir, já visto que é um tema muito importante e a minha subcomissão, ela vem a seguir, mas eu gostaria de contribuir com essa importante comissão. Estava aqui observando o vereador Paulinho, colocando seus questionamentos, e vejo que debate o tema com muita propriedade. Essa relação de termos um transporte. Quando falamos em transporte público, a imagem que vem é o ônibus, de fato, porque não temos uma outra modalidade de transporte em massa. O eixo Anhanguera, que é um eixo de 13,6 quilômetros e pertence a Goiânia, e que cobra o mesmo valor das alimentadoras, ele é uma modalidade que arrecada muito dinheiro. Por que essas companhias, então, não devolvem essa concessão? São 250 mil usuários por dia, mais de R$1 milhão é arrecadado apenas no eixo Anhanguera. O que dá prejuízo são as alimentadoras, que aí se estende de Senador Canedo até Goiânia, e de Goiânia passando ali por Goianira, que aí o eixo se estende por mais de 70 quilômetros, cobrando o mesmo valor. Então, eu quero parabenizar aqui a atuação do vereador Paulinho Graus, que debate o tema com propriedade, vereador Paulo Magalhães, que falou com muita propriedade em relação ao eixo Anhanguera, o vereador Álvaro. Estou aqui apenas para contribuir, parabenizar essa importante subcomissão e me coloco à disposição para debater esse tema também. Obrigado, vereador. Vou passar a palavra agora aqui também, a opinião do doutor Rogério. Ele quer dar uma opinião sobre essas diretrizes do plano diretor. Boa tarde. Não, o que a gente observa do plano diretor, pelo menos do artigo 1, do artigo 1º até o artigo 100, que ele, como disse o vereador Paulinho Graus, é uma carta de intenção, ou seja, ele traz as aspirações que toda a cidade quer, mas não estabelece quais os critérios, quais os planos, né, para a gente atingir a esses objetivos. E essa é a maior crítica que eu faço no que se transforma a acessibilidade e esse eixo. Um plano, ele não pode ser meras, que a gente chama em direito, de meras leis programáticas, ou seja, ele tem que ter o mínimo de efetividade. Ele tem que estabelecer o mínimo de regras de que possa direcionar ou que possa impedir alguma ação que possa contrariar o plano. Nós temos aqui, no que trata de estratégia de mobilidade, acessibilidade e transporte, vários artigos de conceito aberto. Ou seja, não há nenhuma obrigação de fazer esse cumprimento e não há nada que alguém faça que o plano possa impedir de fazer. E eu acho que é isso que tem que ser modificado nesse plano, e é isso que eu espero do ITCO, no auxílio dos vereadores, nessas consultas, é justamente isso. Tocou num assunto sensível, que seria a questão da universalização, e eu concordo em gênero, número e grau com a doutora, quando ela fala que universalização é a gratuidade. Ok, então quais são os critérios que eu vou estabelecer para a universalização? Os parquímetros vão subsidiar o transporte público? O transporte individual vai custear o transporte público? Eu acho que esses critérios é que têm que ser inseridos dentro do plano. Para quê? Para que nós tenhamos um mínimo de efetividade. Um plano diretor, ele não vai esmiuçar todas as situações, mas ele vai servir de diretriz para as normas que vão regulamentar este plano.
né? Ele vai ser a constituição do ordenamento da cidade, ele vai ser a constituição das funções sociais da cidade, né? E é preciso que este plano traga assim, olha, vai ter universalização? Vai. Oh, beleza, então vamos estabelecer quais são os critérios para eu atingir a universalização. Eu vou promover a equidade no uso do espaço público, beleza, mas quais são os critérios que eu vou estabelecer dentro do plano para que eu alcance esse objetivo? Porque são os critérios que são as diretrizes, os objetivos são os objetivos, é o que eu aspiro lá na frente. Então, acho que a grande discussão deste eixo é justamente esse, é tentar esmiuçar dentro desses poucos artigos aqui, quais são os critérios efetivos que nós vamos estabelecer a moldura para que as leis posteriores obedeçam ao que está escrito nele, né? Obedeçam quais são o espírito dele. Eu acho que esse que tem que ser o norte dessa subcomissão, ou seja, nós vamos pegar esses artigos aqui, vamos estabelecer qual é a cidade que nós queremos, estabelecer os critérios dentro da cidade que nós queremos para atingir esses objetivos. Eu acho que é mais ou menos isso que tem que ser o norte do trabalho dessa subcomissão. Obrigado, doutor Rogério. Realmente, como o senhor falou, né, doutor? O jeito que está é uma carta de intenção que não tem esses critérios. Nós temos que determinar esses critérios aqui. Nós temos aqui no plano diretor, na subcomissão, nós temos que trabalhar em cima disso, senão fica uma coisa muito vaga. Queria passar a palavra para o Selomar, a doutora Fernanda, quiser expor, doutora. Doutora Fernanda. Oi, Selomar. Doutor Álvaro, estão me escutando? Estamos sim, pode falar, Selomar. Bom, boa tarde. Sim, escutando. Boa tarde, voltando novamente aqui. Bom, uma primeira questão, acho que de ordem é importante, que toda a nossa equipe está relatando todo esse documento aí que nós estamos trabalhando hoje, tá? Nós temos a equipe também que está presente aí fazendo a parte da ata do que foi colocado hoje, até para a gente, em cima desses pontos, poder dar resposta aos senhores vereadores, né? Podemos ter futuramente também uma reunião mais técnica, exclusiva com vocês aí, de trabalho técnico, não essa aberta ao público, né, mas para uma discussão mais por itens, tá? Isso aí, a gente nos colocamos à disposição para isso. E o terceiro ponto que o senhor colocou, é importante aí que realmente vários vereadores falaram a mesma coisa de forma geral, né? Que parece fica uma carta de intenções, né? Deixa muito aberto. E no nosso entendimento geral, já vou passar a bola aí para a Fernanda, o Luiz Fernando, a doutora Eliane, que também está participando, é muito importante o município fazer o plano municipal, né, de acessibilidade e mobilidade. Precisa finalizar isso. É lá que vai estar o detalhamento, né, do diagnóstico dos problemas, do quantitativo, do preço, né, e também o plano de ação, o que vai ser feito. E isso eu acho que precisa ficar muito forte nesse plano diretor agora, a cobrança, um prazo para o município entregar, o município com o porte de Goiânia, né, já está chegando aos 100 anos, aí merece ter um plano de mobilidade bem feito para resolver, né, pelo menos para elucidar os caminhos a ser seguido para resolver o problema da mobilidade. Essa é a minha contribuição, vou passar para a Fernanda, depois eu queria também ouvir o Luiz Fernando, a doutora Eliane, que são do eixo territorial e estão muito ligados também aí com a acessibilidade. Obrigada pela contribuição de todos, acho que é unânime para todos nós, né, que o plano diretor ele tem um caráter muito de carta de intenção, né, de o que nós podemos fazer para que as coisas funcionem, mas sem colocar como essas coisas devem funcionar. Acho que foi muito bem colocado aí, acho que a gente vai ter muito para contribuir para que esse texto do plano diretor possa fechar esse círculo, né, da partir da carta de intenção para os objetivos específicos, a partir do momento que a gente começar a definir datas para que cada um desses planos que a gente tem aí que apresentar, ou pelo menos que o plano diretor coloca como
planos que devem ser construídos ao longo do tempo, que eles efetivamente apareçam aí. Eu acho que muito importante é a fala que o vereador fez, quando ele diz o que vai subsidiar, né? O que vai subsidiar, por exemplo, um transporte universal? O que a universalização desse transporte, quem que vai cobrir esses custos? Nós vamos partir para uma nova tecnologia de estacionamento, de área azul, que vai propiciar isso aí? É essa arrecadação que vai ajudar nisso aí, nessa universalização? A gente tem que entender que nós temos muitos itens a ser discutidos e cobertos aqui, mas nós também não podemos entrar na esfera do detalhe, né? Acho que quando a gente começa a discutir sobre transporte coletivo, acho que está muito à flor da pele da gente de querer achar a resposta e a solução, mas ela não vai estar no plano diretor, existe para isso um plano de mobilidade para que isso seja detalhado, existem contratos de concessões que ainda têm um prazo para ser cumprido. Na verdade, um plano diretor ele é um plano genérico, sem especificidades, mas eu acho que existem coisas que podem sim serem pontuadas para deixar essas diretrizes de forma mais palpável, para que a gente entenda melhor como nós vamos conseguir construir aí uma mobilidade melhor para a cidade de Goiânia. Acho que o Luiz Fernando, a doutora Eliane poderiam estar aí contribuindo com a gente também, por favor. Selomar, doutor Fernando, obrigado pela contribuição. Selomar, como você até expôs aí... Luiz Fernando. Oi, pode falar, doutora. Está ouvindo? Estamos. Ok. Não, eu acho que essa primeira rodada foi muito boa, né? Porque ficamos numa sessão de estratégias e nela já deu para perceber o quão importante, tantos assuntos importantes que tem e quantas... Está ouvindo? E o tanto que a gente pode aprofundar nisso aí, né? Esse tema intimamente ligado com o ordenamento, né? A questão da mobilidade, da acessibilidade, e eu acredito que essa linha que foi falada, inclusive pela última pessoa, porque meu áudio está ruim, eu não estou ouvindo bem, foi a última pessoa que falou, mas eu concordo plenamente, né? Que tem muitos itens aqui que parece carta de intenção e que poderia ser assim para qualquer plano, né? Falta realmente um direcionamento, né? Apontar, botar o dedo na ferida mesmo. É claro que o plano diretor não está para esmiuçar tudo, mas já deixando bem direcionado. Eu concordo plenamente com o que foi falado aí. Eu acredito que a pessoa assim, que pode contribuir melhor seria o Luiz Fernando, se ele quiser falar um pouquinho. Era isso. Luiz Fernando, fique à vontade. Luiz Fernando, o teu áudio está desligado, você precisa ligar aí no canto esquerdo. Luiz Fernando, passa o mouse na tela e no canto esquerdo tem um microfone, vê se você consegue desligar o microfone. Luiz não está conseguindo ativar o som aí, não, Luiz? Vereador Álvaro, aproveitando enquanto o Luiz Fernando liga o microfone lá, era importante a gente também no eixo territorial pedir aos vereadores que toda a ideia que ele tiver, né, que os vereadores têm aí, que eles possam colocar em formato de... Alô? Isso. Agora voltou. Só Mas não fui eu, foi a pessoa que desligou aí.
Ok, mas só um minutinho, só para eu terminar aqui, Luiz Fernando. Então, eu estava colocando, vereador, o senhor está nos escutando aí? Sim. É importante que os vereadores, todas as propostas, né, dúvidas, a gente também pode entrar em contato com a gente, pode marcar reunião aí na Câmara Municipal, né, para a gente tirar alguma dúvida, algum ponto de vista, sobre algum assunto, e também que eles possam trazer para nós, tá, nós formatarmos um grupo de trabalho, pode ser colocado no WhatsApp, né, para que essas legislações, as propostas de alterações chegam para nós, para a gente discutir junto e assessorar, né, na construção, na elaboração da emenda, né? Então, nós colocamos à disposição porque senão vai ficar uma coisa que parece que nós estamos construindo as alterações, né? Então, a partir de agora, a gente faz esse bate-papo, esses questionamentos, e vamos entender quais são os pontos principais, e cada vereador vai trazendo ao nosso grupo aqui as suas contribuições, e a gente vai construindo junto, aí, auxiliando na elaboração da emenda, tá ok? Combinado. Vou dando aí a sugestão de acordo com o que a gente já estudou, lembrando que a emenda que obriga a ter o plano setorial já foi aprovada na primeira votação, então isso já está resolvido. Luiz Fernando, pode falar. Está ouvindo? Estamos. Tá. Bom, eu quero considerar o seguinte: a questão do transporte, da mobilidade em si na cidade, como ordenamento territorial, está muito bem, né? Essas questões onde estão os eixos, como é que esses eixos vão funcionar, aonde teriam, vamos dizer assim, os eixos de transporte ligados a preferencial, exclusivo, todas essas coisas estão muito bem colocadas no plano. O que me parece que está muito em dúvida é a questão relativa ao gerenciamento do sistema de transporte em si. E aí, gerenciamento não só do sistema rodante, né, ônibus, essas coisas, mas como também dos passeios públicos, né, do sistema de espaço público, que em Goiânia não existe, né? Então, as pessoas que estão transitando a pé têm muita dificuldade de chegar no local onde ele possa acompanhar ou pegar o ônibus. Então, duas coisas são muito claras para mim nessa primeira discussão que nós estamos tendo. Uma, nós temos que considerar se realmente o lançamento do sistema de transporte, dos eixos, estão corretos, né, do ponto de vista da estruturação da cidade, e como é que nós vamos formular, né, questões de operação. Operação do sistema como um todo. Isso aí é uma segunda parte. O que que mostra um pouco na questão se puder falar mais alto, os senhores vereadores estão corretos, é que falta estratégias, né, para que possa implantar as diretrizes colocadas. Então, a gente tem que pensar quais são as estratégias que vão dar segurança que essas diretrizes serão implantadas, né? Isso é muito importante no plano, né? E a gente vê que o plano também ele discorre muito e, às vezes, confunde a leitura das pessoas. Eu tenho muita dificuldade, como urbanista, de compreender a leitura do plano ou da legislação do plano como um todo, porque ele se coloca em vários lugares do plano e a gente fica com dificuldade de buscar aquelas questões que são relativas, por exemplo, ao eixo que nós estamos estudando. Então, essas são minhas considerações. Obrigado, Luiz. O pessoal escutou o início da fala aí do Luiz Fernando, se cortou para vocês, ele quer que repita o início dele? Não, escutou baixinho, deu para escutar, escutou baixo, mas deu para escutar. Selomar, como você mesmo propôs, eu tenho certeza que o vereador Paulo Magalhães, o vereador Paulinho Graus, que estão aqui, vai começar outra reunião de outra comissão agora às 4 horas. Como nós falamos, essa reunião
seria para eleição de presidente, relator e uma reunião com todos os membros. Infelizmente, nós fizemos a reunião aqui, mas acho que foi proveitosa. Esse pontapé inicial tem que ter. Eu acho que nós temos que esmiuçar mesmo mais o plano diretor, principalmente nessa estratégia de mobilidade, acessibilidade de transporte, para que a gente tenha pelo menos um norte, né? Esmiuçando mais o plano diretor. Então, o vereador Paulo Magalhães, vou passar a palavra para ele, mas eu acho que essas reuniões com vocês são pontuais. E eu acho que, com certeza, os vereadores vão procurar. O vereador Paulo Magalhães, que já me informou que vai procurar, eu também, com certeza, irei procurá-lo. E, se possível, também fazer uma reunião, não esperar o dia 19, antes disso, de repente, uma reunião via Zoom, se a gente tiver essa possibilidade, com outras pessoas que podem contribuir com esse item do plano diretor. A palavra, Paulo Magalhães. É Luiz, chama? Sinomar. O que falou antes é Luiz. Sinomar, eu pedi para que minha assessoria fizesse um levantamento quais as cidades que faz parte da região metropolitana, para que a gente possa pedir ao governador para subsidiar essas pequenas cidades, que não são tantas viagens que são feitas por dia, e que o governador pode subsidiar e realmente ajudar as empresas, porque se nós ficar explorando, porque é passe livre para tudo quanto é categoria. Tudo quanto é categoria tem passe livre. Então, realmente, não tem empresa nenhuma que aguenta. Então, eu acho que nós temos que ser razoável também, dar direito ao que é de direito. As empresas merecem também o nosso respeito. Então, eu autorizei, e na próxima reunião já vou estar com o levantamento feito, quantas viagens dá para cada cidade, viu, doutor Rogério? Cada cidade, quantas viagens o transporte vai para cada cidade e quais são essas cidades, para que a gente possa fazer um pedido ao governador nesse plano diretor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo Magalhães. Com a palavra, o vereador Paulinho Graus. Como já são 4 horas, já tem outra comissão que vai ocupar o plenário agora. E eu tenho um compromisso, eu queria me despedir. Tem um compromisso ali para as 4, que eu tenho que estar lá, mas eu queria colocar esse pensamento que eu coloquei, explanei aí, porque o plano diretor é que vai nortear o próximo contrato em 2027 do transporte coletivo. Então, de uma forma direta ou indireta, nós somos responsáveis por esse processo e nós temos que nortear aqui a qualidade de vida da população de Goiânia. Porque qual que é a intenção do plano diretor? Não é dar qualidade de vida à população? Quando a gente vê um plano diretor, quando a gente vê um contrato em andamento, tem um plano diretor de 2007, tem um contrato com as empresas hoje, e esses 2 projetos políticos para dar qualidade de vida à população não dá nada, está dando um caos na cidade, está errado o nosso plano diretor de 2007, está errado o contrato que foi feito, é inadmissível, eu não me sinto nem vereador, eleito pela 4ª legislatura, o 12º mais votado de Goiânia, aceitar uma coisa dessa, que o plano diretor não pode contemplar, dar qualidade de vida às pessoas que estão chorando, sofrendo ali fora, e cruzar os braços e falar, não, está tudo certo, o plano diretor tem que ser uma coisa parcial, tem que ser uma coisa, não pode ser profunda, e eu vou deixar as empresas 2027 fazer essa anarquia de novo, numa outra licitação. É um absurdo. Eu desisto de ser vereador desse jeito, porque aí me coloca numa condição de inútil, coisa que eu não quero ser. Quero sair dessa casa com um legado, prestado um serviço à sociedade. E o serviço que nós vamos prestar aqui é colocar um plano diretor que vai trazer qualidade de vida ao transporte coletivo. Senão não tem sentido aqui essa audiência. Para que nós estamos aqui? Se nós não podemos dar qualidade de vida. Está tudo fracassado ali, terra arrasada de transporte. Como é que se fala que tem transporte em Goiânia? Não tem transporte. A única forma é amarrar no plano diretor que a próxima licitação em 2027 vão ter que respeitar o plano diretor. Vão ter que olhar o plano diretor antes de fazer essa licitação. Enganar o povo novamente e deixar o povo com a passagem alta e sem qualidade de transporte coletivo. Então eu quero me despedir, senhor presidente, e colocar em pauta esses estudos para nós olhar a constitucionalidade, a legalidade e a profundidade. O plano diretor tem que ser mais profundo. Essa coisa de superficial não dá certo.
Não está dando certo em lugar nenhum. E eu até digo, vou longe, vou te falar. Tem muita coisa no Brasil que tem que ser mudado. Tem meu amigo, vereador Paulo Daia, que é médico, meu amigo, meu companheiro, e eu respeito todos os médicos. Mas todos os secretários de saúde já passou em Goiânia, que eu vou mudar o discurso, foram médicos. E até hoje a saúde de Goiânia não deu certo. Sempre com essa dificuldade, esse caos. É a mesma coisa, saúde, transporte e o caos. Isso aí tudo a gente tem que começar pela raiz. Temos que começar a pensar grande. Pensar grande. E nós vamos ter essa responsabilidade, Paulo Magalhães, Paulo Daia, vereador Alvo, uma responsabilidade muito grande, que é mexer com um sistema que está aí há quase séculos, sugando a cidade e não trazendo nenhuma qualidade de vida para a população. Então, essa é a nossa missão aqui no plano diretor. E pode contar comigo. Nós vamos amarrar isso sim, nesse plano diretor, para que o povo amanhã tenha qualidade de transporte. Do jeito que está, não tem jeito de falar que o plano diretor 2007 resolveu o problema da sociedade. Foi crucificar a sociedade, como a gente está vendo o caos ali fora. Certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, vereador. Com certeza nós vamos esmiuçar aqui esse plano diretor, falo de novo, porque nós temos que mudar, tentar melhorar, né, através das opiniões, através das pessoas opinando, que nós podemos realmente melhorar, porque o plano diretor, né, hoje realmente não contempla a mobilidade, a acessibilidade, o transporte. Pode ter certeza que não tem a população não vê esse plano diretor ter função na nossa cidade. E nós temos que pensar em Goiânia daqui a 10 anos. Selomar, queria agradecer a toda a equipe sua aí presente na reunião, da subcomissão de mobilidade, acessibilidade e transporte. Obrigado aí pela participação. Com certeza os vereadores já me falaram aqui que vão entrar em contato com você e com a sua equipe para pegar alguns pontos que eles têm dúvidas aqui. Então, a próxima reunião está marcada para o dia 19/5. Espero contar com todos os vereadores presentes aqui. Hoje só. Uma questão de ordem, vereador. É possível? Oi? É possível uma questãozinha de ordem só? Claro. Fica à vontade. Só para ressaltar novamente, nós deixamos um relatório lá com a Gabriela, né, diretora legislativa, tá? E onde tem o eixo aí, mobilidade, que vai poder subsidiar aí também as novas ideias, novos conceitos, né, para as propostas aí dos vereadores. Então, lá já tem um relatório, deixamos impresso, em formato digital, para acesso a todos aí, para poder fazer a leitura. Então, tanto do eixo acessibilidade, quanto todos os eixos juntos, ok? Obrigado, Selomar. Já está impresso já. Eu já imprimir aqui, está aqui, está impresso o seu relatório aqui. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos e declaro encerrada a sessão da subcomissão. Obrigado.